meus queridos alunos aqui do canal do YouTube, aqui é o professor Nilmar de Aquino e neste vídeo nós vamos analisar a última prova do cargo de analista ministerial, prova de direito civil desse concurso, beleza? Esse concurso foi feito pelo Sebrasp, naquele estilo certo e errado, e assista até o final desse vídeo para que você, meu amigo, minha amiga, entenda como é que está sendo cobrada essa disciplina, ou pelo menos como foi cobrada essa disciplina. Beleza? Vem aqui comigo, por favor. Está aí o nosso slide com a, a primeira assertiva, né? Ela diz o seguinte: acerca do tratamento conferido às pessoas jurídicas pelo Código Civil, julgue os itens a seguir. A primeira assertiva na prova foi a questão de número 73. A anulação da constituição de associação privada em virtude de defeito em seu ato constitutivo pode ocorrer a qualquer tempo. Assertiva, pessoal, errada. Veja, uma associação é pessoa jurídica de direito privado e, portanto, ela adquire personalidade jurídica com o registro de seu ato constitutivo, que vem a ser um estatuto, no órgão competente, beleza? Só que essa disposição que eu estou falando para você é prevista textualmente lá no artigo 45 do Código Civil e em seu parágrafo único há uma determinação legal que decai em um prazo de 3 anos a possibilidade de se anular a constituição da associação ou de qualquer outra pessoa jurídica de direito privado por defeito, né, de seu ato constitutivo, beleza? Então, o prazo decadencial é de 3 anos. Ele existe, é um prazo muito importante, muito perguntado em prova. E por isso que a assertiva está errada, beleza? Voltemos aqui. A assertiva está errada porque diz que o ato constitutivo pode, ou desconstitutivo aqui, pode ocorrer a qualquer tempo, está errado, né? Não pode ultrapassar o prazo decadencial previsto na lei, que é de 3 anos. Fechou? Vamos lá para a questão de número 74. Questão 74 diz assim: caso o patrimônio reunido para a formação de uma fundação para a preservação do meio ambiente não seja suficiente, os bens a ela destinados serão incorporados em outra fundação que tenha a mesma ou semelhante finalidade, se de outro modo não dispuser o instituidor. Assertiva, pessoal, correta, tá? Veja, a fundação é também uma pessoa jurídica de direito privado, só que ela é constituída não por uma união de pessoas, como é a associação, mas através de um patrimônio. Fundação é um patrimônio que adquire personalidade jurídica após o registro legal no órgão competente. Agora, presta atenção aqui que se este patrimônio for insuficiente para a constituição da fundação, se o instituidor, o dono do patrimônio, não dispuser nada a respeito, então a própria lei diz que esse patrimônio deverá ser remetido para uma fundação que se proponha a um fim igual ou semelhante, daí o acerto da assertiva. Fechou? Vem aqui comigo, vamos para a questão 75. 75 diz assim: verificado abuso de personalidade jurídica por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o juiz pode determinar a desconsideração da personalidade a requerimento da parte ou do Ministério Público. Assertiva correta. Veja, instituto relevantíssimo. Tanto a teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que é prevista textualmente no artigo 50 do nosso Código Civil, como o incidente de desconsideração da personalidade, que é previsto lá no CPC, no Código de Processo Civil de 2015. Nós temos um vídeo aqui no canal do YouTube versando sobre a teoria da desconsideração, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
tanto no aspecto do direito material quanto no aspecto do direito processual. Então, se você tem dúvidas, sugiro a você que assista esse vídeo, porque você vai aprender um instituto importante para qualquer prova de direito civil e processo civil, beleza? Mas respondendo à questão aqui, a questão está correta. E ela está correta porque o direito civil adota, segundo a posição do STJ, a teoria maior da desconsideração, para que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica seja deferida pelo juiz, o requerente tem que demonstrar a insolvência da pessoa jurídica, que ela não tem mais condições de arcar com as suas dívidas, e também tem que provar o abuso de sua personalidade, através do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Beleza? Lembrando que o juiz não pode determinar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de ofício. Ele depende de requerimento do interessado ou do Ministério Público nas causas que intervier. Fechou? Por isso o acerto da questão, vem comigo, vão à frente. A próxima questão, meus caros, diz o seguinte: quanto aos negócios jurídicos, julgue os itens subsequentes. Questão 76. Em regra, o encargo em um negócio jurídico suspende o exercício ou aquisição do direito. Assertiva, pessoal, ó, errada. Veja, nós temos no negócio jurídico vários elementos, tá? Nós estudamos lá no negócio jurídico a chamada escada pontiana. Essa escada pontiana, ela analisa todos os planos de um negócio jurídico. Plano da existência, da validade e da eficácia, tá? Em relação ao último plano, o plano da eficácia, existem os chamados elementos acidentais. São chamados de acidentais porque eles são de previsão facultativa pelas partes, tá? Eles não têm uma obrigatoriedade na previsão do negócio jurídico. As partes apõem aqueles elementos acidentais, se quiserem, na intenção de modular no tempo a eficácia do negócio jurídico. Eu estou falando da condição da condição, né, do termo e do encargo, que é exatamente o que está sendo perguntado aí na assertiva. Lembrem-se, todavia, que há um escalonamento aqui. A condição suspende tanto a aquisição quanto o exercício do direito. Já o termo suspende apenas o exercício, mas não a aquisição do direito. E o encargo não suspende nenhum dos dois. O encargo não suspende nem a aquisição e nem o exercício do direito. Daí o erro da questão, porque ele está dizendo que suspende. Fechou? Vem comigo. Então você tinha que dominar realmente esses elementos para acertar a assertiva. Vamos lá para a próxima questão. Questão 77. Questão 77 diz assim: na situação em que uma pessoa, por inexperiência, então essa aqui é a palavra-chave, por inexperiência, se vincula a uma obrigação de compra de um imóvel pelo triplo do valor de mercado, fica caracterizada a coação, está errado, como defeito do negócio jurídico. Assertiva é errada. Na verdade, o instituto aqui descrito no enunciado é o instituto da lesão, tá? Da lesão. Veja, a lesão ocorre quando uma pessoa, por premente necessidade de obter recursos financeiros ou por inexperiência, assume uma prestação totalmente desproporcional à da outra parte. Isso é que é lesão. Então, veja, por inexperiência, já está dizendo a palavra-chave aqui da lesão. Alguém comprou um apartamento pelo triplo do valor. Então, ocorre a lesão, que é causa de anulabilidade do negócio jurídico. Beleza? Então, assertiva aí, errada. Vem comigo. Vamos para a questão 78, meus caros. Questão 78, importante, deixa eu tomar aqui uma água, para a gente avançar. Ela diz o seguinte: caso um negócio jurídico nulo contenha premissas que sustentem outro negócio, este poderá subsistir
desde que seja verificado que o desejo inicial das partes ficará preservado. Assertiva, pessoal, correta, tá? Esse aqui é o Instituto da Conversão do Negócio Jurídico, chamado pela doutrina também de medida sanatória. Veja, essa conversão do negócio jurídico autoriza que as partes possam convolar um negócio jurídico inicialmente nulo ou anulável em um negócio válido. Por exemplo, nós estudamos negócio jurídico e sabemos que a forma é elemento essencial do negócio jurídico. Se a forma prevista em lei ela for desrespeitada, o negócio jurídico é nulo. Então, veja, se eu adquiro um imóvel de R$ 1 milhão, a lei exige uma forma específica para esse contrato de compra e venda. Tem que ser por escritura pública. Se não for por escritura pública, o negócio é nulo. Ora, vamos supor, duas pessoas não sabem dessa regra, assinam um contrato por instrumento particular. Esse contrato, veja, é nulo de pleno direito, em conformidade com como eu disse. Mas eles podem convolar esse contrato de compra e venda, que é nulo, em um contrato de promessa irretratável de compra e venda, que não exige forma específica e, portanto, pode ser feito por instrumento particular. Eles fizeram o quê? Converteram um negócio inicialmente nulo em um negócio válido. É o que diz a assertiva, ela está correta. Beleza? Pessoal, chegamos até aqui. Se você se prepara para o concurso do MP e concurso do Tribunal de Justiça, MP Analista Ministerial, TJ Oficial de Justiça e Analista Área Judiciária. Isso são dois concursos grandes. Você tem que chegar bem preparado. Se você não sabe essas matérias que nós estamos vendo aqui nessa resolução, aproveita que nós estamos em lançamento dos nossos cursos, tá? Visando qualquer concurso, mas principalmente esses dois. O link de aquisição eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. Então, aproveita. Tem dúvida? Visita lá o nosso Instagram, verifica como é a roupagem do curso e qualquer dúvida me contacta, né? Pelo o direct do Instagram. Beleza? Tenho o maior prazer em auxiliar vocês. Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, diz o seguinte: conforme as disposições do Código Civil acerca do direito das obrigações, julgue os itens que se seguem. Então vamos lá. Questão 79. Situação hipotética. Fernando se comprometeu a dar coisa certa para Daniela, porém a coisa se deteriorou parcialmente sem qualquer culpa de Fernando, tá? Beleza, olha o destaque aqui. A obrigação, existia aqui uma obrigação de dar a coisa certa. E o objeto, o bem desta objeto da obrigação se deteriorou parcialmente, mas não houve culpa do Fernando. Beleza, não houve culpa do Fernando. Percebam vocês, pessoal, se houvesse tido uma perda total do objeto, resolvia-se a obrigação. Não tinha como ela subsistir. Porém, houve apenas uma deterioração, né? Uma perda parcial. Vem aqui, eu tinha deixado aqui um slide para a gente falar da sanatória, mas entendi que vocês, inteligentes que são, iriam entender suficientemente o Instituto só pela explicação aqui tete a tete. Beleza? Então, vamos aqui para o nosso outro slide. Diz assim, ó, a assertiva daquela questão. Daniela tem o direito de resolver a obrigação ou de aceitar a coisa com o devido abatimento no preço. Então, a assertiva aqui, pessoal, está correta. Claro, nas nossas aulas, eu explico aos alunos, através de esquemas, toda essa questão das modalidades das obrigações. Mas nós estamos diante de uma obrigação da coisa certa. E, portanto, note, o Fernando aí é o devedor. Se o Fernando é o devedor e não houve ainda o cumprimento da obrigação, ele é o dono. E, portanto, ele responde
pelos prejuízos advindos da coisa. Nesse caso, houve uma deterioração do bem. O que é que o credor, que é a nossa amiga Daniela pode fazer? Ela pode dizer o seguinte: bom, o bem está deteriorado, resolve-se a obrigação, não quero mais. Devolve o meu dinheiro, que eu já paguei, está aí o teu bem deteriorado, fica contigo. Ou então, se ela quiser produto, apesar da deterioração, ela vai exigir um abatimento proporcional no preço. Fechou? Então a assertiva está correta. Vamos para a questão de número 80. Questão de número 80, galera, diz o seguinte: na hipótese de obrigações alternativas em que a escolha caiba ao devedor, este pode obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra, jamais. Assertiva errada. Veja, a obrigação alternativa é aquela que contratualmente há uma previsão de uma pluralidade de prestações, duas ou mais, e o devedor se exonera a entregar quaisquer delas. Isso é o que caracteriza a obrigação alternativa. Fechado? Agora, cuidado que as partes não podem alterar as prestações que estão pactuadas no contrato. Então, ora, se elas não podem alterar, elas têm que cumprir uma daquelas obrigações. Veja, obviamente que não pode o devedor aceitar, ou não pode o credor, né, aceitar receber prestação diversa da pactuada. Então, presta atenção no seguinte: vamos supor que haja alguém fez a seguinte obrigação alternativa: eu me obrigo a te entregar 50 computadores e 50 impressoras. 50 computadores ou 50 impressoras, um ou outro. Mas aí o devedor pensou: para que alguém quer 50 impressoras? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou entregar 50 equipamentos, 25 computadores e 25 impressoras, ou seja, cada computador com a sua respectiva impressora. Ora, apesar da maioria das pessoas acharem que isso é mais eficiente, não é possível nesse exemplo que eu dei, porque ele estaria misturando as prestações pactuadas para criar uma terceira prestação que não está prevista no contrato. Então, isso é impossível de fazer nas obrigações alternativas, beleza? O devedor, essa é a regra, tem a liberdade de escolher quaisquer das prestações, mas apenas aquelas previstas expressamente no contrato. Vem comigo, vamos para a questão 81. Situação hipotética. O Rodrigo foi contratado por Caio para prestar determinado serviço na residência deste. Contudo, em razão de uma forte tempestade, foi impossível o cumprimento da obrigação assumida por Rodrigo. Veja, olha o que é que causou a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Uma forte tempestade. Não foi a vontade do devedor. Nesse caso, o Rodrigo, que é o devedor, deverá indenizar o Caio por perdas e danos. Jamais. Está errado assertivo. Pessoal, simplesmente bota na cabeça o seguinte: somente haverá necessidade de indenização por perdas e danos se houver culpa do devedor. Se o devedor não teve culpa, não há perdas e danos. Simples assim. Nunca, professor, nunca. Fechou? Vem comigo, vamos para a próxima questão. A questão, ó, de número 82. O que é que ela diz? Considerando o casal hipotético Renato e Helena, casados sob o regime de comunhão parcial de bens e pais de um garoto de 8 anos de idade, julgue os próximos itens à luz das disposições legais sobre direito de família. Ora, pessoal, muita gente, inclusive bacharéis em direito, não domina direito de família, direito das sucessões, posse e propriedade. Tudo isso é explicado em detalhes em nosso curso, tá? Então, se você tem dúvida dessas matérias, adquira o nosso curso, o link está na descrição. Fechou? Vem aqui comigo e aí olha o que é que diz a questão 82. Caso Helena receba um bem imóvel por meio de doação em seu favor, não haverá comunicação desse bem com o patrimônio do seu cônjuge. Correto, pessoal, porque eles são casados, ó, casados sob o regime de comunhão parcial de bens.
é o regime legal, o regime da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, prendam, somente os aquestos se comunicam. Professor, e o que é aquesto? Aquesto é qualquer bem adquirido de forma onerosa na constância do casamento. Ora, se é assim, independentemente em nome de quem fique esse bem que o casal adquiriu de forma onerosa, ou seja, pagando por ele, o bem pertence aos dois. Mas, obviamente, que os bens, veja, adquiridos de forma onerosa antes do casamento não são aquestos, porque os aquestos só são aqueles adquiridos de forma onerosa na constância do casamento. E mesmo que na constância do casamento o bem tenha sido adquirido por um dos cônjuges de forma gratuita, também não há comunhão, porque o bem não é aquesto. É o caso aqui da questão. Ela recebeu o bem em doação, então, de forma gratuita, não entra na comunhão. Beleza? Ótimo. Vem comigo. Vamos para a questão 83. Questão de número 83 diz assim: caso o casal se divorcie, então há o divórcio, né? E Helena contraia outro casamento, o novo vínculo importará restrições aos direitos e deveres de Helena em relação ao seu filho. Pessoal, ainda que alguém nunca tenha estudado direito de família na vida, obviamente sabe que está errado, né? O divórcio não enseja restrições em relação ao direito e às obrigações dos pais em relação aos seus filhos, e muito menos uma aquisição de um novo casamento, né? De uma nova união estável, enfim, não impõe restrições aos direitos e obrigações dos pais. O que impõe é o fato de haver paternidade e a outra parte necessitar daquele auxílio, daqueles alimentos, enfim. Beleza? Ótimo. Vem aqui comigo, por favor. Vamos para a questão de número 84. Questão já de um nível bom aqui, a questão 84. Ela diz assim: na hipótese de Renato comprovadamente deixar o filho em abandono, ato judicial determinará perda do poder familiar. Pessoal, a assertiva está correta aqui e eu quero dizer para vocês o seguinte, que a perda, note, perda do poder familiar, que é o instituto que a questão está perguntando aqui, ela pode ocorrer de duas formas, tá? E pouca gente sabe disso. Muita gente termina a faculdade de Direito sem nunca ter nem estudado isso aqui. A verdade é essa. Então, a perda do poder familiar, ela pode ocorrer de forma automática, então vou colocar assim, ó, de forma automática, que significa independentemente de ordem judicial, né? E pode ocorrer por ordem judicial, por ordem ou ato judicial, tá? Beleza. Vamos logo saber quando é que ocorre a perda do poder familiar de forma automática, porque é mais simples. Então, vamos lá. Pela morte. Pela morte de quem? Dos pais ou do filho, tá? Pela emancipação. Pela emancipação dos filhos, também ocorre a perda do poder familiar de forma automática. Pela maioridade do filho, óbvio, né? E por último, pela adoção. Nessas quatro hipóteses, haverá a adoção, haverá a perda do poder familiar automaticamente, sem necessitar de ato judicial. Beleza? Ótimo. Agora, por ordem judicial, eu vou até colocar aqui, porque são várias hipóteses, são as hipóteses arroladas no artigo 1638 do Código Civil. No nosso curso, nós vamos ter os artigos mais importantes para você direcionar o estudo da lei, né, de forma efetiva. E esse é um dos dispositivos de destaque lá nas nossas indicações.
o artigo 1638 do Código Civil, por isso que eu estou repetindo ele para você aqui. Então, a perda do poder familiar vai poder ocorrer por ato judicial, por exemplo, quando houver castigo imoderado ao filho, né? Quando houver abandono, quando o pai deixar o filho em abandono, que é exatamente o que diz a nossa questão. Ou seja, a questão, veja, prova de analista, exigiu esse conhecimento, tá? Quando, quando houver, obviamente, quando houver qualquer ato, né? Onde os pais prática de atos contrários à moral e aos bons costumes. A moral e aos bons costumes, tá? E eu vou colocar assim no final, etc. Porque existem outras hipóteses, tá? Então, meus caros, fizemos neste vídeo a prova de direito civil para analista ministerial. Aqui no nosso canal já existem outras provas de técnico, do MP, do TJ, né? Oficial de Justiça, analista judiciário. Vejam e se preparem, que são 2 concursos que podem resolver a tua vida. E para auxiliar vocês, nós temos aqui os cursos, links na descrição, beleza? Meus queridos, minhas queridas, gratidão, agradeço a todos pela audiência, deixa aí teu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vem ajudar no crescimento, porque muitas pessoas precisam dessas informações para ter o sucesso que elas merecem. Vamos junto nessa jornada até a posse. Fechou? Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.